pode obedece quem tem juízo, né, irmãos? Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que diz assim: e quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Hoje é um dia muito especial, né, irmãos, para toda a igreja do Senhor, para todos os assembleanos. Eu tive um privilégio dado por Deus, irmãos. Eu acredito que nenhum dos irmãos pastores que estão aqui tiveram, porque eu fui consagrado a pastor no ano do centenário, em 2011. Os que estão aqui acreditam que, excetuando-se o pastor José Rezende, que foi antes, todos foi depois. Então, irmãos, foi um privilégio. Então, esse ano também está fazendo 12 anos que, pela bondade de Deus, lá em Carmo do Paranaíba, na convenção, nós fomos consagrados e servimos a Jesus, né, irmãos? E fazemos parte da história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Essa mensagem que os missionários pregavam era uma mensagem que é conhecida pelos estudiosos como o quadrilátero pentecostal. O que seria isso? Essa mensagem se resume nessas 4 frases: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E quando a gente para meditar numa mensagem tão resumida como esta, a gente tem a tendência de dizer que a mensagem dos missionários era uma mensagem bem simples. Na verdade, olhando de um ângulo, você pode entender ela como uma mensagem muito simples. Uma mensagem que as pessoas ouviam, as pessoas entendiam, as pessoas recebiam, e nelas eram operados milagres de Deus, Deus confirmando a sua mensagem, Deus confirmando a pregação daquele servo de Deus. Porém, para além de ser uma mensagem simples, ela era uma mensagem muito profunda. Porque eu estava pensando comigo, depois daquela caminhada, que essa mensagem, resumindo nessas 4 frases, ela é uma mensagem que tem nela uma teologia profunda, porque ela fala de soteriologia, que é a doutrina da salvação, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, quando diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nessa mensagem simples, aparentemente simples, nós temos aquilo que o pastor Paulo Sérgio gosta muito, que é escatologia, porque essa mensagem diz que Jesus breve voltará. E essa mensagem, dentre outros aspectos que a gente poderia citar, é uma mensagem, esse quadrilátero pentecostal é uma mensagem cristocêntrica.
porque ela fala que Jesus salva, ela fala que Jesus cura, ela fala que Jesus batiza com o Espírito Santo, e ela fala que Jesus em breve voltará. E quando uma igreja, irmãos, ela tem e coloca Jesus como centro, a mensagem dessa igreja é uma mensagem cristocêntrica. Os hinos dessa igreja são hinos cristocêntricos. Os crentes, a fé dessa igreja é uma fé cristocêntrica, que tem Jesus como centro. Essa igreja, ela tem a tendência de ser uma igreja diferente das demais. Os irmãos percebam que quando Jesus voltou para o céu, antes da sua morte, ele falou para os discípulos: olha, um pouco e vocês não me verão, um pouco e ver-me-eis, mas o mundo não me verá mais. Quando Jesus morreu, ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E Paulo vai fazer um relato numa das cartas, dizendo que ele apareceu às mulheres, apareceu aos 12, aos discípulos, apareceu mais alguns irmãos. Mas o mundo não viu mais Jesus, né, pastor Luiz? No dia, faltando 10 dias, depois de 40 dias da sua morte, ele estava no Monte das Oliveiras, e ele foi elevado aos céus. O mundo não viu Jesus mais, mas os servos de Jesus, os discípulos, as mulheres, os seguidores de Cristo tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado. Ele comeu com eles, ele falou com eles. E Jesus diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E os discípulos foram para o cenáculo, permaneceram lá cerca de 10 dias, e no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento violento e impetuoso, que encheu aquela casa onde eles estavam assentados. E a Bíblia diz, o relato bíblico diz que eles começaram a ver línguas como que de fogo que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja já tinha nascido lá no Calvário, quando Jesus deu aquele brado, dizendo: está consumado. Mas começa uma construção, o pastor Luiz começou uma construção aqui, mas a construção ela vai tendo seu progresso até o dia da inauguração. A igreja já tinha nascido, mas a igreja seria inaugurada no Pentecostes. E naquele dia, Deus reservou um dia de festa em Jerusalém para inaugurar a igreja. E a igreja foi inaugurada no poder do Espírito Santo que desceu sobre ela. Aleluia, a igreja foi inaugurada com línguas estranhas. A igreja foi inaugurada com fogo. A igreja foi inaugurada com poder. E a igreja foi inaugurada com uma mensagem, a primeira pregação da igreja, pregada pelo apóstolo Pedro. Ele pregou uma mensagem, porque muitos estavam zombando e dizendo: olha, esse povo está embriagado. Ele se coloca de pé na autoridade do Espírito Santo e diz: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, quando Deus disse que nos últimos dias derramaria o Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. O Espírito Santo até ali era privilégio de alguns, mas no dia da inauguração da igreja, o Espírito Santo se tornou, aleluia, possível para todas as pessoas que abraçaram o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo ele veio, e é tão imperceptível a ação, às vezes, de certa maneira, assim, entre aspas, o que eu quero dizer, eu quero que vocês entendam a ação do Espírito Santo no meio da igreja, porque o Espírito Santo ele não chama atenção para ele.
A missão do Espírito Santo é glorificar o Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, quando o Espírito da verdade vier, esse Espírito que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, Jesus falou assim: ele me glorificará. Até o Espírito Santo que foi derramado na igreja, ele não veio para chamar atenção para ele. Ele desceu na igreja para glorificar o Cristo no meio da igreja. E quando o Espírito desceu sobre aquela igreja em Atos 2, Pedro se levantou e pregou uma mensagem sobre o impacto e o poder do Espírito Santo, e aquela mensagem foi uma mensagem cristocêntrica, pois ela colocou Jesus no centro, falou das profecias que falavam a respeito dele no Antigo Testamento. Pedro falou da sua morte, Pedro falou da sua ressurreição, Pedro falou da sua glorificação junto ao Pai, e disse: olha, por causa dele ter sido exaltado à destra de Deus, derramou esse poder que vocês estão vendo. É por isso que esse povo fala em língua estranha, é por isso que esse povo adora, é por isso que esse povo é diferente, porque neles tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus opera uma obra gloriosa na vida do crente. O Evangelho de Cristo, quando ele é pregado, ele é poderoso para salvar a vida do homem. Paulo, quando ele pregava o Evangelho, quando ele escreveu aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, como os missionários Daniel Berg e Gunarvinho vieram pregando no Brasil uma mensagem falando da salvação, falando do batismo com o Espírito Santo, falando da cura divina. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e recebe abraços, irmãos, leram aqui, o pastor Enivaldo disse: a graça de Deus opera nele, a obra da salvação, e essa obra não precisa pagar nada, é de graça, é um favor que o homem e a mulher não merece, mas Deus faz na vida dele, Deus faz na vida dela. Aleluia. E quando o Evangelho é pregado e alguém levanta as mãos e aceita Jesus como Salvador, ele que está morto, agora ele recebe vida. Ele é regenerado, ele nasce de novo, ele nasce para Deus. Ele recebe uma nova vida. É por isso que Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E quando crê, a pessoa recebe essa nova vida, ele agora deixa aquela velha vida mundana que ele vivia e vai viver uma vida nova. É por isso que o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o pão da vida e ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Agora, quando nós estávamos na caminhada, eu observando a reação das pessoas da cidade, eu comecei a pensar comigo: é por isso que o mundo não entende o crente. Eles olhando os crentes fazendo uma carreata, fazendo barulho, e muita gente, a gente escutava: o que é isso? Será que é política? Parece que eles não entendem. Sabe por que eles não entendem o crente? Porque eles não conseguem, como Jesus não se manifestou para o mundo depois da sua morte, e somente para os seus, como Jesus foi elevado ao céu, a Bíblia diz, está à direita de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então essa vida nova que a igreja, que o crente, que a pessoa que aceita Jesus recebe, ela é uma vida que está escondida com Cristo em Deus. É por isso que o mundo não entende o crente. O mundo diz que o crente é quadrado, o mundo diz que o crente é bobo, o mundo diz que o crente não sabe se divertir, o mundo acha que o crente não tem alegria. É porque eles
não conseguem ver a vida que eu e você tem, porque essa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, vai chegar o dia. Por isso que a mensagem dos apóstolos, daqueles missionários, também era uma mensagem escatológica que falava da volta de Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, a Bíblia continua dizendo, então nós nos manifestaremos com Ele. Essa vida que eu e você tem, o mundo não vê ela, não compreende ela, porque ela está escondida com Cristo em Deus. Mas vai chegar um dia que Cristo vai se manifestar e o mundo vai entender porque que o crente fala em língua estranha. O mundo vai entender porque você vem para o culto todo dia. O mundo vai entender porque você dobra o joelho e você levanta de madrugada. Ele vai entender e ele vai compreender porque o Espírito Santo mora neles. É porque o Espírito Santo está com ele. É porque Jesus está na vida deles. Aleluia. Aleluia. Quando uma igreja, eu disse para os irmãos que quando uma igreja tem uma mensagem cristocêntrica, uma fé cristocêntrica, essa igreja é diferente. É por isso que a Assembleia de Deus foi uma igreja diferente no Brasil, que cresceu, se tornou a maior denominação do Brasil e do mundo. Por quê? Porque a mensagem da igreja Assembleia de Deus ainda continua sendo: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda vai voltar para buscar o seu povo, para estar com ele um dia na glória. Aleluia, aleluia. E a mensagem que esse povo prega, que nós que somos a geração dos 112 anos e continuamos pregando essa mensagem, ela tem a eficácia, ela tem o poder, porque ela é a mensagem do Cristo vivo. Porque muitos acharam, olhavam para Jesus e achavam ele uma pessoa qualquer. João, quando escreveu o seu evangelho, ele diz que no que ele era o verbo, que no princípio era o verbo, que o Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne. João continua dizendo, e nós vimos, João dá testemunho, eu vi com os meus olhos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Naquela época, como é que Jesus manifestou no corpo de carne a sua glória? Jesus manifestou a sua glória num conjunto extraordinário de perfeições morais, num conjunto extraordinário de perfeição espiritual, num conjunto extraordinário de perfeições. Mas vai chegar um dia que ele vai se manifestar de uma forma diferente, uma glória diferente, e como ele é, nós o veremos. E é por isso que essa mensagem surtiu efeito, e a igreja cresceu do jeito que cresceu. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem da igreja Assembleia de Deus é uma mensagem cristocêntrica que fala de um Cristo que está vivo. Para muitos naquele tempo, Jesus foi só mais um agitador que se levantou contra o Império Romano e sumiu da história. Muitos olhavam para Jesus e só enxergavam ele como o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro. Muitos olhavam para Jesus e só enxergavam uma pessoa qualquer. Muitos olhavam para ele e enxergavam ele como o príncipe dos demônios, que ele só expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios, que era Beelzebul. Mas os discípulos, eles viram a glória de Deus na pessoa de Cristo. Eles viram a glória como a glória do unigênito do Pai. E ainda hoje o Evangelho continua sendo pregado e tem muita gente com os olhos escurecidos, não consegue enxergar a glória que está na pessoa de Cristo. Mas quando a mensagem, a palavra de Deus, ela penetra no coração disposto, que abre o coração para ouvir a mensagem, o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar e operar um milagre naquela vida.
estarmos nesse movimento ali da história da minha avó, que congregou nessa igreja até o dia da sua morte. Não foi nem o crente que pregou para ela. Veja que a mensagem do Evangelho é tão poderosa que quem pregou para ela, o pastor José Delfino, sabe disso, lembra disso. Foi uma pessoa que nem crente era, porque ela era uma pessoa oprimida, uma pessoa doente, uma pessoa que vivia possessa de demônio. Por muitas vezes ela ficava possuída por demônios e foi nos médicos, nada resolvia o problema dela. Um dia uma mulher que nem é crente virou para ela e falou: Tereza, você já tentou de tudo, já foi benzedor, já foi nisso, já foi naquilo, não resolveu o seu problema. Por que você não vai lá no salãozinho dos Pentecostes? Por que você não vai lá no salãozinho da dona Liguita, que ela chamava? Por que você não vai lá no salãozinho? Porque nem crente era. Vai lá, tenta lá, talvez dá certo. Tinha um missionário que tinha vindo na Serra do Salitre na época fazendo um trabalho de cura e libertação. Ela foi lá e ele pôs as mãos sobre ela. O pastor José Delfino estava lá, orou por ela. Ela foi liberta, ela foi curada, levantou a mão, aceitou Jesus. E hoje o neto dela está pregando no culto dos 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil, dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus está no meio da igreja nesta noite. E aqui, para encerrar minha mensagem, devolver o microfone ao pastor Enivaldo. João, ele estava preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão romana, e todo prisioneiro do Império Romano que era mandado para a ilha de Patmos, dali ele não sairia mais, ali era dali para a morte. Só que o Evangelho tinha operado uma obra tão grande na vida de João, que João já está velhinho, com 90 e poucos anos de idade, já tinha passado mais de 60 anos da crucificação de Jesus, já tinha passado mais de 60 anos. A igreja que nasceu no Calvário já tinha por volta de com a metade dos anos da Assembleia de Deus. E tem muita gente que achava: o Cristo morreu, isso não vai dar em nada não, porque morreu 60 anos atrás. Aí a Bíblia diz que João, no dia de domingo, ele estava lá, preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, irmão: não adianta prender crente, não adianta tentar calar a boca de crente. Eu me recordo aqui que tem um texto da Bíblia, quando Paulo foi preso e na prisão Paulo pregava para um e ganhava ele para Jesus, Paulo pregava para outro e ganhava ele para Jesus, Paulo pregava para outro e ganhava ele para Jesus, e os soldados iam ganhando os soldados. Aí falaram: não tem jeito não, vamos isolar ele, vamos colocar ele na masmorra. Colocaram Paulo lá embaixo, no local isolado dos demais presos, das demais pessoas. Só ia lá aquele homem que ia alimentar, levar o alimento para Paulo. Quando foi no outro dia, quando Paulo estava lá naquele lugar isolado, quando o funcionário, o soldado que cuidava da prisão foi levar comida para Paulo, quando o soldado voltou crente cantando: quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo. No outro dia mandava outro levar comida para Paulo, ele voltava dizendo: eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura, aleluia. E perguntando, Paulo vai escrever uma carta, Paulo vai escrever assim: eu sofro como malfeitor, cadeias e até prisões, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Prenderam o mensageiro, mas a palavra continuava livre. Prenderam o mensageiro, mas a palavra continuava operando, salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Sabe por que a igreja continua viva, triunfante e segue adiante? Porque o Cristo que essa igreja prega, essa mensagem cristocêntrica, que coloca Jesus no início, que coloca Jesus no meio, que coloca Jesus no final, essa mensagem cristocêntrica é a mensagem de um Cristo vivo. Não é um Cristo que está pintado na parede, não é um Cristo que está crucificado no crucifixo, não, é o Cristo que está vivo. João estava velhinho, 60 anos depois daquele episódio da crucificação. A Bíblia diz que o irmão João escreve no capítulo 1 de Apocalipse: eu, João, vosso irmão, testemunho
versículo 9, e companheiro na tribulação, e no reino, e na paciência, na perseverança de Jesus Cristo, achei-me na ilha de chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizendo: o que você vê, escreve no livro e manda às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando eu voltei-me para ver aquele que falava comigo, eu vi voltado no meio dos 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros tinha fala para o seu irmão aí, tinha um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido até a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a alva, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao latão bronze polido, como um pé refinado numa fornalha. A sua voz era voz como de muitas águas, tinha na mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu vi esse Cristo, eu caí aos seus pés como morto, mas ele colocou sobre si a sua mão direita e disse: não temas, João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe qual foi o Cristo que João viu? João viu o Cristo vivo. O Cristo estava vivo. O Cristo não está morto, o Cristo está vivo. E João vai ouvir ele falar: e eu ando no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros aqui representam as 7 igrejas, que fala da igreja de Cristo. Quando Jesus falou que anda no meio dos 7 candeeiros, significa que ele está andando no meio da igreja. A igreja tem 2000 anos de história, as Assembleias de Deus têm 112 de história, e o Cristo que está vivo está andando no meio do candeeiro nesta noite, dizendo: eu ainda salvo, eu ainda curo, eu ainda batizo com o Espírito Santo, e em breve Jesus vai voltar para esse povo santo, especial e de boas obras. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O pastor Edivaldo pediu para fazer um convite nessa noite. Aceitou Jesus, que não é crente, mas que deseja abraçar o Evangelho, aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, que nós queremos orar pela sua vida. Tem alguma pessoa ainda que não aceitou Jesus como Salvador? Aleluia! Que não é crente, que não se decidiu ainda servir a Deus, mas que nesta noite, ao ouvir a palavra de Deus, eu quero esse Cristo para a minha vida. Eu quero esse Jesus. Se tiver Deus sinal na sua mão assim, nós queremos orar por você nessa noite. Aleluia. Se não tem, que Jesus te dê uma outra oportunidade. Mas vamos continuar, irmãos, pregando o Evangelho de Cristo, falando do Evangelho do Senhor e anunciando que Jesus salva, anunciando que Jesus cura, anunciando que Jesus batiza com o Espírito Santo, e